Meus amigos, nós estamos no mês da Páscoa e estamos nos encaminhando para a celebração da Páscoa. E quando nós lemos na Bíblia a história da Páscoa, nós vamos descobrindo que ao redor e no entorno da história da Páscoa havia diversos personagens que nos ajudam a descobrir e a redescobrir a alma da Páscoa, que de alguma forma a nossa cultura perdeu. É verdade, a nossa cultura perdeu a alma e o espírito da Páscoa. Por isso eu quero convidar você a ficar com a gente nestas reflexões, justamente nesse mês onde nós estamos conversando sobre a âncora da alma. Se você mora aqui na Grande Florianópolis, fica com a gente, vem participar dos nossos encontros presenciais aqui no Centro Empresarial Terra Firme, todos os domingos às 19 horas. Você já ouviu alguma vez aquela frase, você tem uma alma? Você concorda com essa frase? E se eu lhe dissesse que a Bíblia não concorda com essa frase, você tem uma alma? É isso mesmo. A afirmação da Bíblia não é você tem uma alma, mas a afirmação da Bíblia é você é uma alma. Veja, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Originalmente, nós até éramos matéria, mas então aconteceu algo. Deus interveio e soprou fôlego de vida. E o homem se tornou, foi feito alma vivente. É isso que nós somos, alma vivente. Nós não somos apenas matéria, nós somos alma vivente. No hebraico bíblico, nefesh, alma vivente. Ora, se é isso que nós somos, alma, por que é que nós vivemos o tempo todo como se fôssemos matéria, apenas matéria? Isso aqui não é apenas matéria, é alma vivente, por conta do fôlego de vida que Deus soprou aqui. Por isso, quando eu lido com o meu corpo, e quando eu lido com o corpo do outro, não é apenas matéria, é alma. Precisa haver temor, precisa haver respeito, porque ali Deus soprou o seu espírito. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 13, vai dizer que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Por causa disso, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida, porque Deus soprou em nós o seu espírito, e porque existe em nós aquele anseio pela eternidade, sempre existe em nós, em cada um de nós, um anseio por mais, uma curiosidade por aquilo que está além do horizonte, por aquilo que os olhos não enxergam.
porque sabemos que o que está do lado de cá é completamente incerto, é completamente instável, é completamente inseguro. Eu posso ilustrar. Quantos de nós experimentamos em algum momento de nossa vida aquela situação na qual tudo vai indo muito bem e, de repente, uma doença, uma crise, um divórcio e, de repente, tudo desmorona? Eu tive um casal de amigos ao redor dos 40. De um dia para o outro, de repente bate uma doença autoimune na esposa e de repente ela não conseguia mais comer sozinha, ela não conseguia mais tomar banho sozinha, ela não conseguia mais ir nos lugares sozinha, ela não conseguia mais dirigir sozinha, ela não podia mais fazer sexo, ela não podia mais receber visita sozinha. Tudo ia tão bem, sonhos, projetos, planos, e de repente tudo desmorona. E essa realidade de instabilidade de vida alcança todos. Em algum momento, a questão a definir é apenas saber quando. Nessa última semana eu lia uma reportagem que o pessoal 50 mais vai lembrar bem do cantor Júlio Iglesias, que foi acometido por uma doença que conta que da cintura para baixo é como se ele tivesse 500 anos. O famoso ator Bruce Willis tem uma doença chamada afasia, que ele, outrora, sendo um ator de tanto sucesso, cercado de tanta fama, de tanto glamour, de repente vai perdendo a própria consciência, chegando num ponto onde ele não conhece mais as pessoas da sua volta e de repente não sabe mais nem mesmo quem ele é. Ou o ator Michael Fox, da conhecidíssima e famosíssima série De Volta para o Futuro, alcançado precocemente por um mal de Parkinson que o incapacita quase que completamente para uma vida ativa. Quer dizer, a questão é, nós vivemos num ambiente de total insegurança, de total instabilidade, de total incerteza. Nós não sabemos o que virá no dia de amanhã. Um amigo meu compartilhou que nos últimos sepultamentos em que ele compareceu, ele disse que ele ficou olhando para as pessoas que ali estavam presentes e ele começou a fazer um jogo de adivinhação, pensando quem daqui será que vai ser o próximo. Parece bizarro, mas essa é a realidade da vida. Então, percebendo a instabilidade que cerca a nossa vida, a nossa alma procura quase que desesperadamente por um porto seguro, alguma âncora, alguma segurança em que se agarrar. A nossa alma, ela tenta se salvar a si mesma, buscando alguma posição de segura, alguma posição de segurança. E existe aí umas 2 ou 3 autossalvações preferenciais que ela acaba escolhendo para si. A primeira delas é o dinheiro. Talvez seja o dinheiro que nos dê a melhor ou a maior sensação de salvação entre as coisas visíveis disponíveis. O dinheiro nos faz sentir grandes, poderosos, seguros, ainda que de forma passageira e com um efeito colateral de escravidão. Quando a Bíblia afirma que o amor
pelo dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia quer dizer que o dinheiro é aquilo que nos faz abrir mão de tudo, já percebeu? Ele nos faz abrir mão da folga, do lazer, da família, da igreja, do domingo, das coisas que a gente gosta. O poder que ele exerce sobre a gente é tão forte que quem o ama jamais dele se farta. Uma segunda âncora, uma segunda tábua de salvação além do dinheiro, que as pessoas apreciam muito, são posições de poder. Tornar-se conhecido, tornar-se poder, tornar-se chefe, ter uma posição de mando, de comando, de autoridade. No fundo, também se trata de uma canoa furada, na verdade. Trata-se de um grande engano. Um amigo meu, que passou por tudo isso, ele disse, eu cheguei à conclusão na minha vida de que quanto menos a gente precisa mandar na vida, mais feliz a gente é. E em terceiro lugar, uma terceira âncora, uma terceira posição de salvação que as pessoas, de autossalvação que as pessoas procuram para si, são posições de visibilidade, que estão muito bem representadas hoje por redes sociais, por aparência, pelos likes, pelos aplausos, mas nós bem sabemos que tudo isso passa, tudo isso é aparência, pois trata-se apenas do exterior e não há nisso, você sabe, segurança nenhuma. Aliás, uma das imagens que a Bíblia usa e que eu gosto muito para descrever a imagem humana, uma imagem humana sobre a instabilidade do ser humano, é esta que está aí na tela. É a imagem de um barco em meio à tempestade. Dá uma olhada nessa imagem por alguns instantes. Essa figura, a meu ver, representa muito bem o que é a vida humana. A instabilidade da alma humana. A insegurança, a incerteza da vida humana. A única coisa certa que nós temos é o passado, porque já aconteceu. Nós estamos incertos em relação ao presente, estamos incertos em relação ao nosso futuro. Esse é um dos retratos, por isso, do barco açoitado em meio à tempestade, com a sua instabilidade e insegurança. E a questão é, o que é que faz um barco em meio à tempestade não afundar? Sabe o que é? Existe uma âncora. Assim como existe uma âncora para os barcos, existe uma âncora para a alma, que impede a alma de afundar. Conta a história que os mais antigos registros de âncoras remontam aos anos 323 a.C., quando Seleuco I, sucessor de Alexandre o Grande, teria se inspirado numa marca de nascença que ele tinha em seu corpo, que tinha alguma semelhança com uma âncora, para usá-la como emblema real. E ela, de algum modo, teria inspirado as figuras de âncoras criadas como proteção para os barcos. 3 séculos depois, perseguidos pelos romanos, muitos cristãos passaram a usar as âncoras como um dos símbolos da fé cristã, por conta da segurança que ela representava para barcos em meio a tempestades, comparada à vida cristã em meio às tribulações da vida.
Como nós sabemos, a âncora, normalmente feita de ferro, é usada para conectar uma embarcação ao leito do rio ou do mar, para evitar que ela seja arrastada pelas correntes ou pelo forte vento que coloca a embarcação em condições adversas. Não pode ser qualquer âncora, ela precisa ser sólida e confiável, como eu disse, normalmente de ferro, maciço. Veja o que nós encontramos na Bíblia a respeito desse assunto. A cruz e a ressurreição de Jesus são a única âncora da alma, firme e segura, que nós temos. A âncora da alma, meus amigos, não está em nós mesmos. A âncora da alma não está do lado de cá, nos poderes desse mundo, no dinheiro, no poder, nas posições de força, de influência. A âncora da alma está na cruz, na ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos no mês da Páscoa. Um dos personagens da Páscoa que teve um encontro com Jesus e que foi liberto chama-se Barrabás. Por ocasião da prisão e do julgamento de Jesus, ele havia sido preso porque ele era um ladrão e criminoso contumaz e sanguinário. Odiado pelo povo, ele esperava a morte de cruz. Era costume, durante a Páscoa, que o governador concedesse o indulto a um condenado. Querendo livrar Jesus, que ele sabia ser inocente, ele fez uma jogada que acabou dando errado, ou certo. Ele colocou lado a lado Jesus e Barrabás. Jesus inocente, Barrabás culpado, para que o povo escolhesse a quem libertar, imaginando que o povo iria escolher Jesus. O povo escolheu Barrabás e assim morre o inocente Jesus. Vive e é liberto o culpado Barrabás. O reformador Martim Lutero dizia: que troca singular! Morre o inocente Jesus, vive o culpado Barrabás. Essa história, meus amigos, ela ilustra a essência do Evangelho. Nós merecíamos morrer, mas nós fomos salvos pela graça, porque ele morreu e ressuscitou. De tudo isso, o que eu levo para casa? Meus amigos, a nossa alma, nós que somos alma vivente, ela se dá conta e ela percebe a instabilidade na qual a nossa vida está envolvida. E ela tenta se salvar, como nós vimos, sozinha de muitas maneiras. E nesse afã de ser salva, ela tenta se alimentar de muitas coisas. Mas ela precisa entender fundamentalmente duas coisas. Ela precisa se alimentar fundamentalmente de três coisas: da palavra de Deus, do tempo de Deus e da graça de Deus. Em primeiro lugar, da palavra de Deus. A alma humana, criada pelo Criador, ela precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus, porque este é o combustível que faz ela se mover na sintonia com o seu Criador. Por isso, se você quer ser alma vivente, alimente-se diariamente da palavra de Deus. Lembra o princípio: 20 minutos por dia para orar e ler a palavra de Deus. Em segundo lugar, você precisa se alimentar do tempo de Deus. Não invente a roda.
Viva a espiritualidade 6.1 e não a espiritualidade 7.0. Não invente a roda. Entre no esquema do Criador. Veja, Deus criou todas as coisas em 6 dias e um dia descansou. Por que é que nós achamos que sabemos mais que o Criador? E começamos a inventar moda e começamos a trabalhar 7 dias por semana. Se pudéssemos, inventaríamos a moda e trabalharíamos 10 dias por semana. Não é mesmo? Por que é que nós começamos a inventar moda? Nós somos feitos para trabalhar 6 dias por semana e um dia por semana a gente tira para Deus, tira para a família. Do contrário, nós pecamos, erramos o alvo. 6 dias a gente se dedica, a gente trabalha, um dia a gente tira para a família, para descansar, para o encontro com os amigos, irmãos na comunidade, para o passeio, para o lazer. Saia desse ritmo e você vai ver que as coisas não vão terminar bem para você. Experimente. Espiritualidade 6.1 e não espiritualidade 7.0. Você não é Deus, você é criatura de Deus. Então, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se do ritmo e do tempo de Deus, e em terceiro lugar, alimente-se da graça de Deus. Não tente salvar a si mesmo. Tente salvar-se ou salve-se pela graça de Deus. Viva da graça de Deus. Não tente achar que você se salva com as suas próprias âncoras, com as suas próprias metodologias, com os seus próprios jeitos. Não tente achar que você saiba mais que Deus. Deixe Deus ser Deus e viva como criatura dele. Que Deus o abençoe. Vamos falar com ele? Senhor, muito obrigado que tu nos livras da escuridão, que tu nos livras da escravidão e que tu nos queres dar a liberdade. Dá, Senhor, que nós possamos te seguir, te servir. Dá que nós possamos andar nos teus caminhos. Dá que nós possamos viver como alma vivente, que se inspira e segue o querido Salvador Jesus Cristo na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia. Cuida de nós, Senhor, e dá que a Páscoa que está diante de nós seja uma Páscoa verdadeiramente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou.
ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu.